Bom dia, graça e paz, queridos, amém? Sejam todos bem-vindos à oração do dia. Estamos aqui juntos, mais um dia. Como eu sempre falo na segunda-feira, mais uma semana se iniciando, que estamos aqui começando mais um dia de trabalho, mais um dia na correria. Então, precisamos da graça e do favor de Deus, amém? E estamos no lugar certo, na oração, em primeiro lugar. Como a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E estamos aqui buscando, estamos firmados neste propósito, Salmo 91, quase encerrando os 30 dias de oração, de clamor a Deus, em favor da nossa nação, em favor de liberação de recursos. Por isso, amados, nós estamos aqui nos últimos dias, no penúltimo dia. Amanhã nós encerraremos este propósito, Salmo 91, e Deus tem se manifestado. Sim, Deus tem declarado em várias situações, e eu posso declarar, em particular na minha vida, mas também na vida de pessoas, que Deus tem feito, Deus tem respondido, Deus tem realmente declarado a graça e o favor dele. Deus tem liberado recursos a muitas pessoas. Por isso, amados, não desista, não deixe de orar. Amém? Essa semana eu não vou estar neste ambiente, vou estar viajando, vou estar a trabalho, estar fora, mas eu vou estar orando, vou continuar orando, vou continuar aqui intercedendo por cada um de vocês. Amém? Amanhã estarei aqui, independente do ambiente que eu vou estar, o horário, mas eu vou estar orando, vou estar intercedendo. Inclusive amanhã estaremos encerrando este propósito, Salmo 91. Amém? E Deus, queridos, pode ter certeza que Ele está enviando recursos, Ele está colocando as mãos sobre a nossa nação, porque nós estamos clamando. Tenha certeza que Deus também está se manifestando em teu favor. E aquele que Deus já fez milagres, aquele que Deus já respondeu, já abriu portas, já liberou recursos na sua vida, escreve, declara, assim como muitas pessoas têm escrito, pedido oração, só para você não se esquecer, ainda que eu não tenha respondido a todos, tenha certeza que às vezes não dá para responder a todos. Às vezes quando eu respondo está um pouco atrasado por causa do meu trabalho e correria. Mas, amados, tenha certeza que eu tenho visto o pedido de oração e eu tenho colocado esses nomes diante do altar do Senhor. Eu tenho clamado em favor dessas pessoas, em favor dessas causas, dessas situações. Amém? Não é porque eu não respondi, que eu não escrevi de volta, que eu não tenho orado. Muito pelo contrário. Algumas eu pude escrever de volta, algumas não deu, mas saiba você que eu tenho visto e tenho clamado. Muito mais ainda Deus que está respondendo este clamor. Ele tem visto e tem respondido. Então, se você experimentou milagre, se você teve resposta de Deus segundo aquilo que você buscou, escreve, declare aqui, como muitas pessoas têm declarado o que Deus tem feito. Amém? E Deus vai continuar lhe abençoando em nome de Jesus. Amados, e antes de ministrar o Salmo 91, e antes de orar nesta segunda-feira, antes de profetizar, de declarar, uma semana de bênção, inclusive ontem, na verdade no sábado à noite, ou na madrugada, não me recordo agora, Deus colocou no meu coração sobre boas novas, notícia, que ia chegar notícia a pessoas. Eu não sei para quem, para quantos, se é para todos, eu tomei posse para mim, mas eu orei, eu declarei aqui que Deus tinha notícias, ou seja, boas novas para entregar para algumas pessoas. Acredito eu tomo posse disso e declaro isso, que para todos que estão neste canal, todos que estão em oração, que vão estar em oração aqui comigo. Mas Deus colocou isso no meu coração, que ia vir boas notícias. E eu tomei posse para mim aquilo. Então eu creio, queridos, que até o final dessa semana, muitas pessoas vão declarar que notícias boas chegaram, que respostas chegaram de algumas necessidades que há tempos ou que estavam esperando, ou até mesmo de coisas que não estavam esperando, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Queridos, e quando nós vamos lá para 1 Reis, capítulo 13, nós vemos uma história um pouco longa, não vou ler, porque nosso intuito aqui é orar, interceder, ainda mais eu que estou
Estou ministrando o Salmo 91, tenho que ministrar aqui. Porém, no seu tempo, se você quiser abrir em Números capítulo 13, ali todo o capítulo vai falar a respeito de um homem de Deus, um jovem profeta que estava sendo muito usado por Deus, e ele foi determinado por Deus para fazer algo. E assim conforme ele declarou ali para o rei, assim aconteceu, até mesmo da profecia que ele disse que ia acontecer, porque Deus tinha orientado ele a fazer aquilo. E Deus deu uma ordem para ele não parar em lugar nenhum, não comer pão, nem tomar água, nem nada, seguir naquela viagem que ele tinha um percurso, um caminho, uma obra a concluir. Ele tinha que obedecer uma ordenança do Senhor. E naquele momento, quando ele falou com o rei apontou para ele, acusando ele, se levantando contra ele. É uma autoridade, mas ele, debaixo de uma unção de Deus, ele declarou, e a mão do rei ficou travada, ficou ressecada, ficou enferma imediatamente. E o rei pediu para ele orar e clamar ao Deus dele para que a mão dele voltasse ao normal. Então, o jovem ali, profeta, o homem de Deus, ele orou e a mão do rei voltou ao normal. Porém, o altar se fendeu e todas as cinzas, todas as oferendas malignas que estavam ali, naquele holocausto, caiu por terra. Ou seja, Deus se manifestando, mostrando o poder dele, a palavra dele que é fiel, que ela se manifesta. Mas, completando o raciocínio aqui, aquilo que Deus está ministrando no nosso coração, ao fim de toda essa história, um velho profeta que tinha naquela região, com inveja, ele se levantou contra aquele jovem, foi atrás, ele inventou uma mentira que Deus tinha falado com ele, que um anjo tinha aparecido, que era para ele ir até a casa do profeta para tomar a água e comer um pão para um descanso, para depois seguir viagem. Amados, e aquela situação vindo de um homem de Deus, vindo de uma pessoa de confiança, de uma pessoa de maior idade, de maturidade maior, ele acabou dando ouvido. Porém, Deus tinha dado uma ordem a ele. Por causa da arrogância, por causa da juventude, por causa da imaturidade daquele jovem, por causa da fama, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, aquilo trouxe no ego dele, assim, algo que ele não pôde ter uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, ele foi enganado. E Deus usou o próprio profeta velho para realmente falar algo verdadeiro, que ele ia ser recolhido por causa da desobediência. Tanto é que quando ele saiu, um leão o atacou e o matou. E ele não pôde ser enterrado com seus pais, como era de costume naquela época. Porém, foi mudado todo um percurso, todo um projeto, todo um sonho, todo um futuro grandioso na vida daquele jovem foi desfeito por causa da desobediência. Amados, e quantas vezes estou contando toda essa história, você pode conferir depois. 1 Reis capítulo 13 fala a respeito dessa história. Para que nós possamos, amados, observar que nós temos que estar atento à ordenança de Deus, obedecer o mandamento de Deus, obedecer às ordenanças do Senhor. Muitas vezes Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um caminho a seguir, e muitas vezes ouvimos vozes, até conselhos bons, pessoas de confiança, pessoas de alto calibre, até mesmo da palavra de Deus, pessoas de grande conhecimento, de grande sabedoria, ou até mesmo pessoas que exercem autoridade. Então, por causa disso, olhamos para tudo aquilo e falamos, não, realmente está correto, está certo, eu vou obedecer, eu vou fazer. Amados, e depois nós comemos o fruto do qual nós plantamos, e muitas vezes plantamos um fruto ruim, aliás, a semente ruim, e automaticamente a semente ruim vai produzir um fruto ruim.
E depois nós queremos questionar a Deus, e muitas vezes pessoas são desviadas do projeto, desviadas do caminho, e ficam anos andando em círculo, anos andando, perdendo tempo precioso que era para estar crescendo, para estar amadurecendo, para estar avançando, para estar rompendo em fé, rompendo nas bênçãos, nas conquistas, nos benefícios, na resposta de Deus. Porém está fora do projeto de Deus, está desobedecendo às diretrizes de Deus. Eu venho nesta manhã de segunda-feira para te dizer, para que muitas pessoas que estão fora deste projeto de Deus, fora do caminho de Deus, ouvindo conselhos errados, ouvindo direcionamentos errados, estando num lugar do qual não é o projeto de Deus, não é o propósito de Deus para a sua vida, por isso as coisas não funcionam, as coisas não dão certo. Por isso, queridos, há uma necessidade de ouvirmos a voz de Deus. Se Deus disser, é para a direita, ainda que vozes, ainda que situações adversas possam provar com A e B, e mais B, que o lado esquerdo é para a esquerda que é o certo. Mesmo assim, você vai dizer, não, eu ouvi a voz de Deus, eu tenho uma ordenança de Deus, é para a direita, nada vai me tirar deste caminho. Queridos, então, quando você entrar por este caminho, você vai ser realmente ricamente abençoado em tudo. Tudo vai prosperar, tudo vai dar certo, porque você está debaixo da obediência de Deus. Amém? Queridos, eu sei que o texto é longo, dá uma pregação durante 1 hora, tranquilo. Tem muitos argumentos aqui, muitos outros versículos que poderíamos casar, conciliar aqui para que possamos fazer uma boa pregação, mas eu creio que aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, aquilo que eu tenho falado já é o suficiente para edificar o seu dia, porque, queridos, nós estamos iniciando mais uma semana, e essa semana eu quero declarar que seja uma semana de bênção na minha e na sua vida. Amém? Que todas as pessoas que estiverem orando aqui comigo, eu creio que vão ter uma semana ricamente abençoada, direcionada pelo Senhor. Não vão seguir conselhos errados, não vão ser conduzidos a erro, como muitos têm sido conduzidos a erro. Até mesmo a questão da votação, nosso país está numa situação aí, e quantas pessoas defenderam o inimigo, defenderam alguém que não serve a Deus, alguém que não tem temor de Deus, alguém que defende coisas malignas, e muitas vezes pessoas estão brigando, defendendo esse, defendendo aquele. Queridos, nós temos que defender a palavra de Deus, defender a minha família, a minha casa, defender aquilo que Deus tem nos colocado nas nossas mãos. Confiar na palavra do Senhor, porque a nossa luta não é contra o sangue nem carne, como diz em Efésios. A nossa luta é contra o inimigo que tem se levantado todas as manhãs, todos os dias, tentando nos derrubar, tentando nos tirar do foco, tentando nos tirar do caminho do qual Deus traçou para as nossas vidas, porque é um caminho de bênção, um caminho de vitória. E aqui, quando nós vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, só vou ler uma parte aqui do versículo: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Muitas vezes nós sacrificamos muitas coisas porque nós estamos debaixo de uma obediência de Deus, e depois nós olhamos para trás e questionamos, sofrendo, perdemos tanto tempo, sendo que era muito mais fácil ter obedecido. Amém? Eu quero deixar essa mensagem no teu coração nesta manhã. Eu quero ministrar o Salmo 91, orar, declarar uma semana ricamente abençoada sobre as nossas vidas. Aleluia! E antes de orar o Salmo 91, antes de orar pela sua vida, eu quero pedir mais uma vez aquele likezinho, aquele joinha aí, para nos ajudar, para que o canal tenha uma boa aceitação, possa alcançar mais pessoas. Amém? Que o YouTube vai ver que tem uma boa aceitação, que o canal é bom, então vai indicar para mais pessoas. E você que pode também compartilhar essa oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Mais pessoas vão ter acesso a esta oração, vão ser também abençoadas. Vou interceder por elas também. Então é você que está nos conectando. Assim como eu fui muito abençoado com conexões que colocaram em minha vida, através de um compartilhamento desse. A minha vida mudou. Queridos, então, a oração muda vidas, transforma, salva, liberta,
cura. Por isso, queridos, envie o máximo de pessoas, para o máximo de pessoas que você puder. E você que está chegando agora, que ainda não se inscreveu, que não faz parte desse canal, te inscreve. Você não vai pagar nada. Clica no sininho também para que você seja notificado e assim vamos caminhar junto. Todas as manhãs eu estou aqui orando, intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? E Deus vai te abençoar. O Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, e em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Queridos, e apresenta agora diante do Senhor aquilo que você precisa de liberação de recursos, porque nós estamos intercedendo pela nossa nação e também pelas nossas famílias, pela nossa casa, por aquilo que eu preciso de recursos da parte de Deus para mudar a minha história, para mudar a minha vida. Amém? Por isso, queridos, apresenta agora diante do Senhor aquilo que você precisa de recursos sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia! Vamos orar, amados? Pai, é no nome de Jesus que nós oramos nesta manhã. Nós consagramos nesta manhã nossas vidas ao Senhor. Iniciamos mais uma semana, Pai, da qual nós temos que sair para trabalhar. Senhor, independente daquilo que estão dizendo na televisão, na internet, a respeito de tudo aquilo que está acontecendo, Pai, dessas reivindicações, de todas essas situações sobre o governo, sabemos, Pai, que o inimigo ele está tentando de todas as maneiras tomar posse, roubar aquilo que é nosso. Senhor, mas o Senhor não vai permitir, porque o Senhor é fiel e justo. E nós estamos orando, estamos clamando, Pai, em favor da nossa nação, em favor do nosso país, em favor das famílias. Por isso, Pai, nós clamamos pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, em favor de cada um que busca, que clama, sobre cada pessoa que está em oração comigo neste momento. Senhor, supre a vida de cada um. Guarda, Senhor, nossa nação, nosso país. Entra realmente com providência, com uma intervenção divina para que todo este mal que tem tentado roubar, destruir as nossas famílias, a nossa casa, o nosso país, a nossa nação, seja amarrado e lançado por terra no nome de Jesus, porque nós cremos no Teu poder. Nós cremos nas promessas que o Senhor tem, Pai, em nosso país, em nossa nação. E ela vai se cumprir porque foi o Senhor que determinou. Por isso nós declaramos, Pai, a graça e o favor do Senhor, que a mão do Senhor está estendida sobre a nossa nação brasileira. Por isso, Pai, em nome de Jesus, a nossa bandeira não será manchada de sangue, Pai. Pai, por isso no nome de Jesus Cristo nós clamamos para que a intervenção do Senhor venha em nosso favor. Em nome de Jesus. Eu oro em favor de cada pessoa que está aqui comigo, em oração. Pai, como o Senhor tem nos orientado nesta manhã, para que esta semana nós não venhamos ouvir outras vozes, outros direcionamentos, outros ensinos. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos obedecer a Tua direção, que nós venhamos obedecer os Teus mandamentos, que nós venhamos obedecer a Tua direção, independente das circunstâncias, Pai, que nós não venhamos seguir conselhos errados, somente a voz do Senhor que nós possamos ouvir. Por isso, Pai, que haja uma sensibilidade no nosso coração, para que tenhamos entendimento quando o Senhor falar conosco, quando o Senhor nos conduzir,
trazer uma direção, trazer um direcionamento, uma palavra, que nós possamos compreender, Pai, a Tua voz, que nós possamos, ó Deus, distinguir uma voz de outras vozes, porque a voz do Senhor é diferente de todas as demais. Por isso, Pai, no nome de Jesus, coloca no nosso coração esta sensibilidade, para que os nossos ouvidos sejam ungidos, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz. Pai, também coloca, Pai, algo nos nossos olhos de tal maneira que possamos enxergar além do natural. Pai, que a unção espiritual esteja sobre as nossas visões, sobre os nossos olhos, Pai, para que possamos contemplar e ver com os nossos olhos aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos enxergar o sobrenatural, Pai, enxergar aquilo que é a revelação da parte do Senhor, para que possamos compreender e obedecer os Teus mandamentos, as Tuas direções, em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu oro em favor de cada pessoa que está clamando nesta manhã, que está clamando neste dia, independente do lugar, da forma que ela chegou nesta oração, que a mão do Senhor esteja estendida sobre ela, sobre tudo aquilo que ela representa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Cobre esta vida, cobre esta casa, cobre esta família, que esta situação da qual ela está apresentando diante do Senhor, que ela veja a mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus se movendo em cada área, em cada situação, em cada necessidade que ela precisa. Senhor, que o Senhor venha com resposta no dia de hoje. Pai, eu quero profetizar desde já uma semana ricamente abençoada sobre as nossas vidas, uma semana de livramento, uma semana de sustento, uma semana de proteção, uma semana da qual o Senhor vai dar ordem aos Teus anjos a nosso respeito, não somente para nos guardar, para nos acompanhar aonde quer que estejamos. Livra-nos, ó Deus, de toda a opressão maligna, não somente de uma possessão, mas de toda opressão, de todo espírito de encosto, de todo espírito maligno que muitas vezes tenta nos acompanhar, tenta entrar nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, tenta nos atrapalhar nos nossos percursos, tenta atrapalhar, tirar paz de dentro da nossa casa. São espíritos malignos mandados do inferno, mas nós quebramos, lançamos por terra agora. É no nome de Jesus que eu repreendo, é no nome de Jesus que eu lanço por terra agora, que eu amarro e impeço toda a ação desses espíritos malignos, e lanço agora pelo nome de Jesus por terra, e declaro que o caminho que nós vamos trilhar nessa semana, caminhos de bênção, caminhos de conquista, caminhos de prosperidade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, caminhos do qual nós vamos colher frutos dignos, segundo a palavra do Senhor. Portas serão abertas, benefícios serão declarados, liberados, notícias boas, notícias novas, boas novas chegarão para nós nessa semana. Por isso eu quero declarar no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, sobre cada pessoa que está em oração comigo neste momento, será tocado, será guardado, será sustentado pelo Senhor, e será livre de toda contrariedade, livre de todo engano, livre de todo desvio, livre de toda a má conduta, de toda palavra maldita lançada pelas costas, de todo espírito de inveja, Pai, porque este caos, esta causa, Pai, esta situação da qual Teu filho foi levantado ali, o servo foi levantado para fazer uma obra, Senhor, mas por causa da inveja de ministério, inveja do crescimento do outro, Pai, aquele homem velho, aquele profeta velho, Pai, do qual o Senhor já não estava nem mesmo usando mais, por causa de desvio de conduta, Senhor, por causa da inveja, Ele tirou todo um projeto da vida daquele homem. Por isso, nos guarda, Senhor, nos livra deste engano maligno, Pai. Livra da inveja, livra de todo espírito de inveja, que é um demônio que tem muitas vezes entrado em vidas, em família, em história, em empresa e destruído. Mas eu repreendo agora todo espírito de inveja que tenta contra as nossas vidas, espírito de inveja que muitas vezes tenta nos destruir, nos derrubar, nos humilhar, nos desviar do projeto, da ordenança do Senhor. Por isso, guarda cada um que está em oração comigo agora, guarda, sustenta, protege no nome de Jesus, que nós não venhamos ouvir conselhos errados, que ainda que possamos ouvir, Pai, mas nós não venhamos deixar entrar no nosso coração. Por isso, Senhor, unge os nossos olhos,
unge os nossos ouvidos, para que possamos, ó Deus, estarmos atentos à tua voz, para que quando o inimigo falar, Pai, nós venhamos distinguir, Pai, as vozes que não são do Senhor. Por isso, Pai, eu oro em favor de cada pessoa agora. Pai, eu declaro uma semana ricamente abençoada sobre cada vida. Pai, ao sairmos para trabalhar, que os teus anjos estejam juntamente conosco, nos acompanhando, nos livrando, para que nós não venhamos tropeçar em nenhuma pedra, para que nós não venhamos cair em nenhum laço, nenhum engano, em nome de Jesus. Guarda a nossa saída e guarda a nossa entrada. Senhor, e que nós possamos prosperar grandemente nesta semana. Não somente nos livramentos, mas em tudo aquilo que nós fizermos, que sejamos bem-sucedidos. Eu quero declarar esta palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sobre cada vida que aqui está em oração. Senhor, aquele que está clamando pelo aquele que está enfermo, que ele seja curado. Aquele que precisa de uma porta aberta, que seja aberta a porta. Aquele que precisa de um pão sobre a mesa, que seja liberado para o dia de hoje, para que ele venha a ser suprido. Em nome de Jesus. Aquele que, Pai, que precisa de um recurso, Pai, de alguma causa na justiça, que o Senhor estenda as tuas mãos para que a boa notícia chegue. Pai, faz justiça em favor de todo aquele que clama neste dia. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Senhor, aquele pai, aquela mãe, aquele cônjuge que clamam em favor da sua casa, sua família, entra hoje com providência. Entra agora, Pai, com recursos sobrenatural. Pai, que o poder de Deus se manifeste de tal maneira nesta causa, para que ela veja que o Senhor é fiel, que o Senhor é que responde o clamor do nosso coração. Por isso, como intercessor, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que está em oração aqui comigo, que a mão do Senhor está operando, que a mão do Senhor está realmente sobre esta causa, sobre essa situação. E a história dela será mudada, será transformada, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus te abençoe ricamente nesta segunda-feira, que Deus te abençoe ricamente neste dia e nesta semana, no nome de Jesus. Amém, amados? Amanhã estamos encerrando o nosso propósito, então não esqueça, esteja firme aqui. Estamos completando os 30 dias do Salmo 91, para liberação de recursos sobre as nossas vidas e também para que Deus estenda as mãos sobre esta nação. Amém? Deus te abençoe.